Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Fórmula Nerd aqui na bs2tv.com. Hoje eu tenho a grata satisfação de estar recebendo a minha amiga Rosa Moreira, designer gráfico, professora, atriz, diretora audiovisual. Rosa, muito obrigado. Eu que agradeço. Logo depois da nossa vinheta. Care package inbound. Olá, estamos de volta e já vamos começar com tudo, né, Rosa? Como começou essa paixão sua pelo teatro? Nossa. Olha, começou com uma peça que deu tudo errado. Eu fiz uma peça na escola e eu sou movida a desafio. E eu fiz essa peça e foi péssima, foi horrível. Foi criticada, foi zoada e tudo mais. Eu falei, não, agora eu vou aprender, porque agora eu vou fazer o certo. E procurei um curso de teatro, só que eu não imaginava que a paixão ia ser tão grande a ponto de a minha vida toda circular em volta do teatro. E eu passei a fazer diversos cursos, resolvi ir para o Rio de Janeiro estudar teatro, fiquei lá um tempo. Morei 6 anos lá estudando teatro e trabalhando com teatro. E é uma coisa que é a minha vida. O teatro é a essência, é a minha vida. Eu sei que foi uma jornada longa, né? Teve algum papel em todos esses anos que te marcou assim profundamente? Teve. Quando eu tinha 16 anos eu fiz uma senhorinha. Uma peça baseada em um livro da Agatha Christie, A Ratoeira. E eu fiz uma senhora já idosa já, e onde eu era a protagonista, a vilã, né? Ali eu era uma senhora muito ruim. E ela acaba assassinada. É a primeira personagem, de certa forma, assim, que morreu na história. E eu me apaixonei por esse personagem. Nossa, amei esse personagem. Por exemplo, uma peça de teatro que você gosta muito. Uma peça de teatro, A Gaivota de Chekhov. Nossa, maravilhoso. É um texto que, quando eu li a primeira vez, eu assustei. Falei assim, nossa... Aí quando a gente foi estudar toda aquela revolução lá, bolcheviques e tal, para poder entender, aí que eu comecei a entender a história que a gente foi fazer, e eu vi a importância daquela história, e eu vi o quanto o meu personagem era rico dentro da história. Nossa, eu amei o espetáculo. É mais fácil fazer um vilão ou uma heroína? Amo vilão. A heroína, ela é muito chata, né? Ela é aquele personagem certinho, bobinho, quadradinho. O vilão não, ele tem uma liberdade, ele pode trabalhar, ele pode viajar, ele tem um leque grande de emoções para trabalhar. Você fez parte da primeira turma de roteiro para cinema do extinto Polo de Cinema aqui de Paulínia. Aquilo te marcou de alguma forma? O que você leva de positivo daquilo? Muito. Eu deduzi nessa época que talvez a minha paixão pelo teatro seria uma paixão pelo cinema. Porque na minha mente de adolescente, eu tinha paixão por filmes. Se eu começar a assistir um filme, pode ser o filme mais bobo que for, eu tenho que chegar no final porque eu preciso ver como que foi desenvolvido o roteiro até o final. E eu comecei a escrever peças de teatro, eu tenho umas 8 peças escritas, e eu vi que a minha paixão é pela história, é pelo roteiro em si. E lá no Polo Cinematográfico a gente fez o curso de roteiro, né? E eu vi que eu era apaixonada por isso, para construir todas essas histórias. E descobri que o cinema me move muito, o cinema me fascina muito. Então talvez o teatro foi um passinho para eu tentar entrar no cinema. É legal você falar isso, porque você acabou se tornando uma diretora audiovisual também, né? Como que foi essa migração? Então, foi muito louca, porque eu resolvi transformar um espetáculo de uma peça teatral em um filme. E de repente era um filme com 25 personagens e um filme de 15 minutos. E olharam pra mim e falaram assim, isso é impossível, né? Não se trabalha num filme de 15 minutos com 25 personagens, é muita gente, é muito personagem. E eu encontrei uns loucos aí que toparam e eu escrevi o roteiro, a gente filmou
e junto com o Super Jursa, né? E a gente filmou e ficou lindo, assim, eu amo meu filme. Bem, fala o nome do filme e agora conta um pouquinho da história dele pra gente. Então, Mentes Alucinadas é um filme que fala sobre drogas, falam de 4 adolescentes que se envolvem com drogas, tá no YouTube. Conta um pouquinho dele. Então, esse filme ele foi desenvolvido, tinha um projeto social na época, eram adolescentes já, os meus meninos, começaram comigo crianças, fazendo um curso de teatro, e eu cheguei a um limite assim que eu falei assim, poxa, esses meninos precisam voar, porque eles precisam conhecer novos diretores, eles precisam procurar coisas novas. Só que eles não tinham recursos para isso. E aí eu peguei e falei assim, quer saber? Eu vou transformar essa peça deles, que essa peça já existia, em um filme. E aí eu transformei a peça Mentes Alucinadas em um filme, que até então era uma peça para conscientizar jovens nas escolas. A gente levou esse espetáculo, viajamos aqui por Sumaré, por Paulínia, nas escolas, e aí eu transformei isso num filme. Essa peça é um roteiro totalmente diferente, né, para filme, e as crianças toparam, né, os adolescentes aceitaram fazer. Levamos 4 anos para filmar, foi só 15 minutos, mas foram 4 anos de filmagem que a gente ficou preparando figurino, cenário, pensando todos os detalhes do filme, mesmo porque o filme é uma viagem, e para conseguir finalizar. E eu acho que o resultado ficou legal. Na última pergunta, Rosa, você comentou muito o trabalho com crianças, e eu sei que você desenvolveu um trabalho social muito importante com elas no passado. Eu acho que tem N motivos aí, né, que levam as pessoas a trabalhar pelo social. No meu caso, na minha época, quando eu era adolescente, eu tinha muita paixão pelo teatro, e eu tinha poucos lugares onde eu poderia fazer um bom curso, onde eu poderia ter acesso a informações sobre teatro, né? Que, imagine só, Paulínia, na minha época, em 1991, né, tinha o curso de teatro aqui, mas cada pessoa, cada ator se adapta a um tipo de diretor, a um tipo de grupo, e eu não me adaptei aqui. E aí eu comecei a ir para Campinas, ainda era adolescente, e a sorte que meus pais eram super tranquilos, então eles me ensinaram a ir, me deixaram ir, e eu comecei a ir para Campinas fazer curso. E aí eu via uma realidade aqui, que os alunos eles não tinham tantas oportunidades assim, mesmo quando eu voltei. Eu voltei do Rio em 2004, finalzinho de 2004. Aí no comecinho de 2005 eu falei assim, pronto, vou fazer o que nessa cidade? Porque qual a minha profissão? Sou atriz, né? Vou trabalhar onde? Eu vou fazer o quê? Não tinha o que fazer, não tinha onde eu trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar com umas companhias de teatro de Campinas, mas isso foi um ano depois, foi em 2006. E essas companhias, eles padecem muito. O ator ele padece muito para sobreviver. O lucro que ele tira não é lucro, né? É sobrevivência pura mesmo, é ajuda de custo. É uma vida de saltimbanco mesmo, né? Sim, muito difícil. E aí o que eu fiz? Eu falei assim, putz, eu não posso ficar longe do teatro, não posso abandonar o teatro em 2005, que eu cheguei e não tinha nada para fazer. Então eu procurei escola, tinha o programa Escola da Família, e falei assim, eu queria ajudar de alguma forma, como é que eu posso? E aí, o que você é? Eu sou atriz. Por que você não dá uma oficina de teatro? Eu falei assim, vamos fazer. Aí comecei com a oficina de teatro, e assim, comecei com 5 aluninhos. Isso foi aumentando, e foi entrando aluno, e a gente começou a apresentar, levar a escola inteira na Câmara Municipal para assistir o espetáculo dos alunos da própria escola. E isso começou a tomar um movimento maior do que eu imaginava, porque a gente chegou aí em São Paulo representar a diretoria de ensino de Sumaré, que engloba as escolas de Sumaré, Hortolândia e Paulínia. E teve um seminário e a gente foi apresentar o projeto da oficina de teatro, que foi um presente para mim, foi uma coisa maravilhosa, né? Mas assim, era a preocupação com os alunos, com os jovens que queriam ter conhecimento a respeito do teatro, e também a preocupação comigo, porque eu precisava praticar, palco é vida para mim, então eu precisava de palco, né?
Então eu juntei o útil ao agradável. E acabou durando quanto tempo esse projeto? 10 anos. Não, 10 não, minto, 11. 11 Porque anos. ele foi até o ano retrasado. Algum desses alunos acabaram participando do filme? Sim, do Mentes Alucinadas? Sim. Quase todos. Puxa, que bacana. Quase todos participaram do Mentes Alucinadas. Porque eles ficaram comigo 10 anos. Eles ficaram comigo até 2014. Não, 2016, né? 2015. Aí 2016 eu fiquei com uma turminha nova e 2017 eu dei uma parada, eu parei. Esse ano, 2017, o projeto ficou parado. Vamos mudar um pouquinho de assunto? Cinema, qual que é seu filme top 1? Nossa, minha paixão é por roteiro, né? Então a minha paixão é roteiro. E quando a gente fala de cinema, eu vou lá em Amores Brutos, Babel. Que roteiro maravilhoso. Nossa, muito bom. São 3, 4 histórias que vão se entrelaçando e essa ideia de uma história ir puxando a outra me fascina, né? Então, aquele negócio, acontece uma tragédia na vida de um que acarreta diversas tragédias na vida dos outros que não tem menor ligação, de repente. São histórias totalmente diferentes de vida, mas que um traz problemas para o outro e é a nossa vida, né? É o nosso, tudo que a gente faz acarreta alguma coisa para alguém, né? Ou por bem ou por mal, né? São 2 filmes excepcionais. Muito bom. Eu vou deixar o nome, o diretor aqui embaixo, né? E eu não sei, hoje não tem mais aluguel de fita, né? Não. Mudou tanta Não, coisa. ainda tem alguns lugares Ainda que tem? ainda Tá. tem. Porque eu não sei se tá no Netflix, mas se tiver eu também deixo o link. E literatura, Rosa? Literatura. A minha vida é feita de fases, né? Então eu tive uma fase na adolescência que eu não dormia sem pegar o livro da Agatha Christie. Então, assim, eu sonhava com essa bendita dessa Agatha Christie. Todos os livros dela que eu pegava, eu ficava apaixonada por aquela história, aquele suspense, aquela gana de descobrir as coisas. Depois que eu fui pro Rio, eu comecei a viajar no nazismo. E aí essa história de nazismo, de Segunda Guerra Mundial, tomou conta e eu comecei a ler livros sobre isso. E quando eu fiz Olga, que eu participei do filme Olga, que eu conheci alguns sobreviventes do Holocausto, que eu tive algumas palestras com eles, e eu chorei das 9 horas da manhã até as 7 horas da noite, por causa de relatos do Sr. Alexei, que era o presidente da Associação Brasileira do Holocausto no Brasil. Eu fui procurar livros e eu encontrei Leon Uris, com Êxodos, que é o retorno de judeus dos Estados Unidos para a Palestina e todos os conflitos que acontecem nesse caminho, brigas, que na verdade o Leon Uris fez um estudo histórico, mas ele resolveu lançar um romance, porque eu não sei se ele não se achou apto a trabalhar como um documentário, como um estudo histórico, porque ele não poderia fazer isso, e ele resolveu fazer como um romance. Então, mas é um livro fantástico, Conta maravilhoso. um pouquinho mais sobre a história desse livro, porque você deve ter lido mais do que uma vez, né? Li. Mas assim, faz tempo que eu li, não tá muito fresca a história, mas os judeus eles pegam um navio e eles viajam de volta para a Palestina. E quando eles chegam lá, eles começam um senhor conflito, porque os povos que recepcionam eles lá, se eu não me engano são os árabes, não os aceitam e eles começam a brigar com isso. E já começa o conflito que eles não querem que eles ocupem aquele espaço. Então a ideia é que eles voltassem e eles produzissem em terras que eram improdutivas para os árabes. Mas não foi visto assim. Os árabes os receberam como invasores que estavam querendo tomar território. Então eles sofreram na volta para a Palestina, eles sofreram na própria Palestina. E existem diversos conflitos sobre isso, né? E Rosa, pra gente encerrar esse bate-papo, o que é felicidade pra você? Felicidade pra mim. Nossa, eu acho que felicidade está nos detalhes.
no que você vive no dia a dia, nas coisas que te motivam, nas coisas que você se apaixona. Eu tenho o costume de falar para meus alunos o seguinte: eu não gosto de gente que se arrasta, eu gosto de gente que se joga, gente que vive. E a vida, às vezes você tem um grande sonho, mas ele não funciona do jeito que você imaginava que era para funcionar. E você consegue transformar isso para uma outra coisa, né? Quando eu saí daqui para o Rio de Janeiro, eu saí daqui para ser uma mega atriz no Rio, né? E quando eu cheguei lá no Rio, eu falei assim: não é isso que eu quero, não. Porque a primeira coisa quando eu cheguei no Rio que me falaram era o seguinte: você vai fazer um curso X para poder se exibir, para que um diretor chame você para trabalhar. Eu falei: não, mas e o meu registro como atriz? Né? Porque eu quero conhecimento, eu quero um diploma. Ah, não, esse curso não oferece. Eu falei: não, então não é isso que eu quero. E aí eu fui procurar um curso que me dava um certificado, que me dava conhecimento. E eu comecei a analisar como que era a situação para você ser uma atriz no Rio. E eu me deparei com que não era o que eu queria. Tinha a ver com o que eu fui buscar. E eu tive que transformar toda a minha vida, porque eu voltei para Paulínia. E aí eu comecei a trabalhar aqui com o teatro. E eu comecei a buscar coisas novas, diferentes, que foi quando eu entrei no cinema. E eu busquei modificar o que eu achava que não estava funcionando bem, né? Então eu acho que felicidade é você saber contornar as situações que acontecem, é você se apaixonar a cada dia pelo que você está fazendo, né? Eu acho que eu produzi muito mais como atriz, como professora de teatro, como diretora de teatro, como dramaturga, com umas crianças, do que no Rio de Janeiro, do que eu fui buscar. E agora o cinema, né? Eu estou apaixonada pelo cinema. Eu fiz esse filme Mentes Alucinadas, que está no YouTube. Fiz um outro, está em edição, que é o Sutilezas. E que logo logo a gente solta. Bem, e falando em felicidade, eu fico muito feliz de você ter vindo até nosso estúdio e batido esse papo com a gente. Eu que agradeço por me chamar. Então eu peço a todos que deixem seu like, faça sua inscrição e até o próximo programa Fórmula Nerd na bs2tv.com. Tchau. Tchau.